Evolução. Essa é a palavra que define o desempenho do Santos hoje no empate contra a Ferroviária lá no Canindé. Sobre o resultado, eu te conto no decorrer do vídeo. Eu sou o Vinícius Martins e esse é o canal 4 Linhas, em oferecimento a Doce Terapia da Lê, os melhores bolos caseiros da Baixada Santista. E o melhor, o frete é grátis do canal 1 ao canal 7 em Santos. Instagram na descrição para você ir lá conferir e fazer sua encomenda. O técnico Odair Hellmann voltou com alguns jogadores. Pelo lado direito, João Lucas voltou a ser titular. Dodi no meio-campo e Mendonça também. E o Hellmann bancou o Carabarral como meia articulador, como um 10 realmente. E o Carabarral fez uma boa partida, assim como o Santos. E aí que mostra a evolução. Eu tinha dito em todas as análises das partidas do Santos nesse Paulistão que o Peixe foi pior em relação ao adversário em todas as partidas. Contra Mirassol, Água Santa, Guarani e também São Bernardo. Porém, contra a Ferroviária, o Santos mudou a sua postura, baseado na intensidade muito alta, assim como o Odair Hellmann falou como ele queria que o Santos se comportasse em campo na sua entrevista de apresentação, e a gente tem aqui no canal, vou deixar na descrição para você ir lá conferir. Ele disse que queria um time bastante intenso, com e sem a bola, e foi o que a gente viu hoje contra a Ferroviária. Um time com uma intensidade lá no alto, com jogadores sempre pressionando o portador da bola, pressão lá em cima, que a gente costuma chamar de marcação-pressão, né? Sempre incomodando o adversário, e a Ferroviária teve muita dificuldade para sair de trás, para tentar construir algo. O Santos tem mérito nisso. E o Peixe criou várias oportunidades, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. O Mendonça, aberto pelo lado direito, muito participativo, finalizando, cortando bastante para dentro, para liberar o corredor para o João Lucas, e do outro lado o Soteldo a mesma coisa, e liberava o corredor para o Lucas Pires, e os laterais apoiaram bastante. Então, se em algumas partidas, quando os pontas do Santos recebiam com a marcação dobrada, com esse movimento de trazer para dentro e o apoio dos laterais principalmente, esse problema foi parcialmente solucionado, pelo menos nessa partida. E o Santos criou várias oportunidades. Finalização do Marcos Leonardo, finalização do Mendonça, do Soteldo, o Carabarral também muito participativo, em alguns momentos saindo do entre linhas e vindo buscar no pé dos volantes do Sandri, do Dodi, para construir mais de frente, já receber essa bola de frente e já ter uma visão mais ampla do jogo. O Carabarral também fez uma boa partida, assim como tinha feito quando entrou no segundo tempo contra o São Bernardo. Inclusive ele fez um gol que foi anulado posteriormente. Mas foi uma partida muito boa do Santos, com evolução, muito intenso, como eu já tinha dito algumas vezes. O Santos incomodando bastante a Ferroviária. A gente também tem que destacar que a Ferroviária trocou de treinador recentemente, né? O técnico Vinícius Munhoz foi demitido e a Ferroviária trouxe o Elano. Então a gente tem que levar em consideração que neste momento a Ferroviária é um time mais frágil, tá tentando assimilar as ideias do novo treinador, e o Santos por conta disso conseguiu se impor. Claro, tem essa questão da Ferroviária que eu citei, mas também tem muito mérito do Odair Hellmann, que conseguiu fazer com que esse time mudasse a postura, e isso deu um volume de jogo maior para o Santos. O Santos conseguiu criar muito mais oportunidades. Só que no finalzinho do primeiro tempo o Sandri acabou cometendo um pênalti no John Kennedy. Inclusive, deixa eu só abrir um parênteses aqui rapidinho. Que jogador é o John Kennedy, tá? É um centroavante que pode atuar mais aberto, tem uma capacidade para jogar por dentro. É novo ainda, nascido em 2002, né? Ele tá emprestado do Fluminense para a Ferroviária. É um jogador que já teve alguns problemas disciplinares, mas dentro do campo ele sempre mostrou a sua qualidade. A gente viu hoje contra o Santos. Ele fez o seu gol de pênalti, foi sem dúvida o principal jogador da Ferroviária na partida, junto com o goleiro Saulo, por conta das defesas. E no segundo tempo, John Kennedy incomodou bastante o Santos. Quando o técnico Elano o tirou de campo, foi quando a Ferroviária perdeu o contra-ataque, ficou ainda mais frágil. Então vejo que o poder de fogo da Ferroviária passa muito por conta do John Kennedy, um moleque de 20 anos, e ele fez uma grande partida hoje contra o Peixe.
Mas voltando ao assunto do Santos, quando de fato a Ferroviária abriu o placar já no finalzinho do primeiro tempo, ficou aquele questionamento, né? Porque o Santos está vivendo uma certa crise dentro dos gramados, com um desempenho muito ruim e alguns resultados que não conseguiu e não consegue contra equipes de divisões inferiores. Então, há uma cobrança muito forte por parte da torcida em relação à diretoria, sim, mas também em relação ao treinador e aos jogadores. E quando a Ferroviária fez o gol, ficou aquele questionamento no ar. Como é que esse time vai reagir? Porque, naturalmente, viria a cobrança da torcida, independente do bom desempenho do primeiro tempo. O resultado era muito desfavorável. O Santos não poderia aceitar, né? Pelo menos os torcedores não poderiam aceitar o Santos perder mais uma jogando em casa, apesar de no Canindé, contra uma equipe da Série D do Brasileiro. Só que a equipe do Santos respondeu muito bem no segundo tempo. Voltou na mesma intensidade, incomodando ainda mais e continuou criando mais oportunidades. No segundo tempo, o técnico Odair Helma colocou o Juan Seco para dar uma presença de área maior lá na frente, tirou o João Lucas e colocou o Natan, e o Natan fez muito essa jogada de profundidade, de ultrapassagem nas costas, principalmente do Mendonça. Só que a questão realmente que pegou por parte do Natan foi uma questão técnica. Ele foi muito participativo, chegou bastante na linha de fundo, mas faltou qualidade técnica para fazer um cruzamento mais caprichado, para dar aquele passe com uma visão melhor. E aí já não é culpa do jogador realmente, mas de quem traz. Porque de fato o Natan não tem culpa de ser um jogador bastante inferior, tecnicamente, do que o Santos precisa na posição. Mas mesmo assim o Santos teve muito volume de jogo. Numa jogada pelo lado esquerdo, a bola cruzou a área toda e o Mendonça finalizou para empatar a partida. E depois disso o Santos incomodou ainda mais, teve um volume de jogo muito grande, não deixando a Ferroviária contra-atacar, fazendo essa pressão pós-perda, numa intensidade muito alta, sempre pegando, sempre marcando. E eu vi essa evolução por parte do Santos. Claro, é muito, mas muito longe do ideal. E mais longe ainda do que o Santos merece. Porém, em comparação com as 4 partidas anteriores, eu vi uma evolução muito grande, principalmente na postura. E aí a gente tem que levar em consideração que o Helma tem um certo mérito de virar a chavinha. No maior momento de crise fora do campo da temporada, e olha que são apenas 5 jogos até o momento, o Helma conseguiu fazer com que essa equipe não se abalasse com o que está acontecendo fora dos gramados e fazer com que esse time se mantivesse bastante focado para tentar o resultado positivo hoje contra a Ferroviária. Não conseguiu o resultado positivo, o empate é um resultado considerado ruim, tá? Muito longe do que o Santos merece e do que precisa no campeonato para se classificar. E eu já vou chegar no ponto da classificação, mas teve um ponto bastante positivo nessa partida em relação às outras, que foi a postura. O Santos se mostrou muito, mas muito competitivo, muito longe do que tinha sido contra as outras equipes do campeonato que enfrentou. Agora, em relação ao resultado, é um resultado bastante ruim. Isso porque o Botafogo de Ribeirão Preto, que se tornou líder do grupo após uma vitória por 3-2 contra o Guarani, inclusive uma boa partida, tá? Um jogo bastante dinâmico, com as duas equipes querendo o placar, querendo o resultado positivo. Então o Botafogo chegou a 8 pontos. O Bragantino, que perdeu para o Santo André em casa após uma expulsão. Inclusive o Bragantino estava dominando a partida, teve a expulsão do Jadson, e aí o Santo André conseguiu chegar ao gol. Inclusive uma baita campanha do Santo André nesse Paulistão, hein? Vou deixar o link aqui na descrição, em que eu comento sobre como o Santo André consegue superar as adversidades fora do campo, e isso não reflete no poderio, na capacidade do time dentro dos gramados. Então, Botafogo com 8 pontos, Bragantino com 7, o Santos com 6 pontos, porém a Inter de Limeira, que atualmente é a última do grupo, tem 4 pontos, só que enfrenta o Ituano amanhã em casa. Então, se a Inter vencer, pode ultrapassar o Santos, tá? E o Santos pode, de fato, se tornar o último colocado do grupo. Então, o resultado é muito ruim se a gente for analisar o balanço e o que pode acontecer nessa rodada, mas essa mudança de postura dá um gás a mais para o torcedor, o mínimo de esperança de evolução para que o Santos, consiga, degrauzinho por degrauzinho, melhorar no decorrer da temporada. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para você também estar ajudando esse trabalho independente. Um grande abraço e até amanhã.